Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Lucas Santiago, tô começando o primeiro vídeo aqui no canal. E é um vídeo meio polêmico, mas eu passei a tarde toda querendo gravar. Inclusive tá bem à noite, já às meia-noite. Eu preciso ir dormir, por isso que eu tô aqui meio acabado, cabelo bagunçado. As olheiras já tá vindo. Também pela fase que eu passei, entendeu? E inclusive eu tô olhando aqui porque a câmera tá na frontal, então eu tô usando ela virada, então eu tô vendo o enquadramento aqui, então como eu não tô acostumado a gravar, certo é eu olhar diretamente para a câmera. Aí quando for virar, depois que eu acostumar certinho, arrumar um ângulo legal, aí eu gravo na outra câmera, que além de ser a qualidade melhor, eu vou conseguir olhar direto pra câmera, né? Porque não vai ter nenhum vídeo me mostrando aqui minha cara. Porque toda hora a gente tem aquele negócio de se olhar, né? Então, mas é isso. Eu tô meio nervoso ainda porque não imaginava que eu ia conseguir gravar esse vídeo. Até pela vergonha, não sei se é vergonha, mas na real vergonha não, porque já não é sobre o uso, é sobre não estar no uso, então não deveria ser uma vergonha, mas não sei porque eu fico ansioso quando eu tô falando. Isso é normal, tanto com pessoas tipo aleatórias que aparecem na minha vida. Eu só fico tranquilo normalmente com meus amigos, com minha família, e depende da situação ainda, senão eu fico falando meio ofegante, entendeu? Mas é bom eu conversar assim com vocês pra poder dar uma tranquilizada no meu peito e eu entender como funciona sem ficar com drama, sem ter medo, saber que isso não é perigoso, entendeu? Acho que isso já é de mim desde criança, porque eu acho que eu sempre quando eu falava alguém me julgava. Então acho que isso veio um trauma que até hoje eu não consegui me livrar, mas aos poucos eu melhorei. Acho que acredito que até que a ganja na época me ajudou, entendeu? E é sobre isso que eu quero falar. Sobre eu estar 27 dias sem o uso, entendeu? Depois de 6 anos fumando frequentemente 4, 5, 6, 7 baseados por dia. E falar pra vocês, não tô sentindo falta. Eu achei que eu ia me matar em questão de abstinência, entendeu? E eu não tô sentindo isso. Não mesmo, às vezes eu penso. Mas, tipo, não fico aquilo, nossa, eu preciso, eu não quero aquilo, tá ligado? Eu tô numa tranquilidade que nunca tive antes, graças ao bom Deus, entendeu? Eu sei que muita gente aqui, normalmente, que ficam no comentário de outras pessoas, religião, que sei lá o que, mas eu trouxe pra mim Deus. Antes disso eu já tinha Deus muito na minha vida, mas agora eu tenho de verdade, de coração, de alma, entendeu? E isso tá me agradando muito e tá me fortalecendo, porque esses 27 dias que eu tô sem a ganja, eu estou lendo a Bíblia, entendeu? E tô orando todos os dias, tanto na hora de dormir, tanto na hora que eu acordo. E durante o dia eu tento pensar em Deus, tento agradecer pela comida, por tudo, entendeu? Não que eu não fazia isso, mas não tinha tanta frequência e quando eu agradeci eu estava sob o uso do Verdol, entendeu? Agora falando do tempo que eu tô sem a ganja, eu me sinto, tipo, tranquilo, entendeu? Porque antes eu usava ela pra fumar a todo momento. Então, quando eu ia lavar a louça, fumava. Se eu tivesse que ir trabalhar, eu fumava. Na hora do almoço, eu fumava. Na hora de sair do trampo, eu fumava. Quando eu estiver chegando em casa, eu fumava pra não fumar em casa com minha mãe. E também eu vi que tava me prejudicando demais já há muito tempo. Então, eu sempre tentei parar. Durante minha vida toda sobre o uso, durante esses 6 anos, que eu comecei com 20 anos, entendeu? E durante esses 6 anos eu tentei parar e não conseguia ficar mais do que um dia, 2 dias, entendeu? E dessa vez eu tô há muito tempo, justamente porque eu vi um vídeo na internet, vai até parecer engraçado. Eu vi um vídeo no Instagram, onde um rapaz falava, nem lembro o nome do rapaz, porque foi rodando no Instagram, viciado no Instagram também. Perdão, tô meio acelerado. Então, no meio do Instagram, passou um vídeo e eu fiquei pensando aquilo. E o vídeo dizia assim: eu batizo minha ganja antes de fumar. Sempre batizo essa ganja antes de fumar. Algo assim, entendeu? Tipo, agradecer a Deus por fumar. E na época, como eu fumava todo dia, mas eu tava meio que sem dormir já há muito tempo. Tipo, de uma forma, de uma forma natural. Então, eu dormia, das 3 da manhã até 7 da manhã, depois dormia das 10 da manhã até 2 da tarde.
Aí fazia esse retorno só às 3 da manhã dormir de novo. Então acordava de madrugada, acordava às 5 horas da manhã, aí já fumava. Aí nesse dia que eu decidi parar, foi porque aconteceu algo muito tenebroso na minha vida. Que foi a primeira crise de pânico, tipo, onde meu coração acelerou. Nunca tinha me acontecido isso. Nunca senti algo tão tenebroso na minha vida. Então foi algo assim, acordei e tal, fiz tudo da hora pra poder fumar. Minha coroa saiu pra trampar, 4 e pouca. Olha a vergonha que o homem faz quando tá perdido mentalmente, entendeu? Eu não vou, conforme o tempo for passando, vocês for me seguindo aí, inclusive se inscreve aí pra me contar o restante das histórias, porque senão vai ficar um vídeo de 1 hora, porque a minha vida é muito longa pra poder contar pra vocês. Espero que vocês me ouçam, entendeu? Pra que você se identifique e saia dessa luta também que você deve estar passando. E não tenha medo, entendeu? Porque não, não só Deus, como o seu coração e a sua família te ama. Por mais que você possa achar que não, eles te amam. Muita gente te ama. A gente pensa que não, mas as pessoas nos amam e a gente nem imagina, entendeu? E às vezes a gente deixa de amar as pessoas porque a gente tá perdido no nosso mundo, na nossa mente. E, e nem falo só da maconha, mas é um conjunto, né? Tipo, a gente já tá mal e aí usa uns 30%, usa sei lá que droga que a pessoa deve usar também. Que piora tudo. Ainda bem que eu só usava maconha. Nem álcool sou de beber, entendeu? Porém, também é algo que faz mal. Mas voltando. No dia, 5 horas da manhã, tal. Eu lembrei desse vídeo que o rapaz falava disso. Depois que eu arrumei tudo, tomei um cafezinho e tal. Sentei no sofá, liguei a TV pra ver um vídeo que eu tava vendo. Que era tipo de nômade, entendeu? Passeando pelo mundo todo. E é um vídeo que eu acho muito legal. Conhecer outras culturas e tudo mais. Daí eu tava assistindo e comecei a carburar. Só que antes de eu carburar, tipo, Deus abençoe esse bag pra que seja algo maravilhoso, uma brisa maravilhosa. Beleza, acendi o bagulho. Fui carburando, bom demais. Tava bom, muito bom mesmo. O melhor bag que eu tinha bolado tipo, há muito tempo. Que fazia tempo que, como a gente vai fumando, a gente já não sente mais brisa. Da mesma forma que antes. Só que quando eu acendi aquilo, já bateu uma brisa enorme. Entendeu? E quando eu cheguei na metade, eu vi que eu já tava muito chapado. Aí eu falei, deixar de canto, depois eu fumo o restante, né? Daí meu coração começou a acelerar. Mano, acelerou. Boca seca, parecia que eu ia infartar. Meu coração acelerou muito. Um lado do meu rosto tava muito dormente. Aí eu já fiquei preocupado, comecei a tomar água, tomar água, tomar água. E eu tentava acalmar, só que aí, tipo, houve um barulho muito forte que teve aqui em casa, aqui perto de casa, no caso, tava zum, bem na hora que eu tava com o coração acelerado, então juntou tudo e veio uma ansiedade tão forte que eu nunca tive na minha vida. Eu nunca fui um cara, tipo, eu sempre fui meio ansioso, mas nunca que do ponto do meu coração acelerado, eu não tinha controle sobre mim mesmo, sobre meus pensamentos, entendeu? Então eu fiquei preocupado, eu sentava, deitava pra tentar melhorar e meu coração acelerando. Deus, por favor, me ajuda, eu não quero morrer agora, eu amo minha vida, Senhor. E eu falando, pedindo a Deus, orando, e tomando água, até hoje eu deixo aqui perto da minha cama, a água pra poder, se alguma coisa acontecer novamente, eu poder tomar, porque a água, ela ajuda muito, gente. Mas mesmo assim, naquele dia, era algo que Deus pediu pra mim passar, pra mim sofrer, pra mim viver aquilo e me fortalecer, porque eu estava desesperado. E eu preocupado, sem saber o que fazer. E aquilo me destruiu. Eu falei, nossa, mano, eu não aguento mais viver isso. E depois de eu ter fumado, e foi logo depois de eu ter abençoado o Beck. Eu nunca tinha feito isso de abençoar o Beck, tá ligado? Até não acho certo, mas na época, no dia, há 27 dias atrás, eu falei, vou fazer, né? O cara passou lá, falou que é uma brisa boa que sempre dá e tal, mas foi a pior brisa da minha história. Mas eu tomei isso como um aprendizado, entendeu? Porém, voltando ao dia, eu fiquei muito ruim, mano. Sabe, aquela crise de pânico extrema, mano. Eu sempre achei isso uma frescura. E aconteceu comigo. Aí na hora eu, tipo, não tem como você se arrepender já. Você já tinha feito sobre o uso do negócio, do Interpercent, mas eu tava tão mal aí eu tentei me controlar, entendeu? Aí às vezes baixava e a boca seca, dormente, o corpo dormente, as pernas dormente.
Eu fiquei tanto medo, mano. Achei que eu ia morrer realmente. É que eu parei pra orar, parei pra coisar, que aí dava uma aliviada, mas voltava, tomei banho pra ver se. Aí no banho aliviava, mas se saía já acelerava de novo. E é um coração tão acelerado, gente, que eu não quero que ninguém passe por isso. Por isso que eu tô botando meu testemunho aqui nessa tela, mano. Eu tô tirando toda a vergonha que eu tinha na minha vida toda nessa tela, pra que vocês não passem por isso, entendeu? Pois eu já ouvi outras pessoas antes de eu ter passado por isso e eu achava isso a maior frescura, a maior desculpa pra falar que era culpa da ganja. Mas no final é a culpa da ganja, mano. Entendeu? Você pode juntar todos os seus defeitos. Mano, eu tô 6 anos fumando. E o excesso também, mas mesmo sem o excesso, ela faz mal, gente. Ela faz mal. Então, fuja de tudo que faz mal na sua vida. Seja o excesso em qualquer coisa que você tenha. Fuja, mano. Deus não quer isso de você. Entendeu? O seu corpo não quer isso de você. Se você não tiver religião, o seu corpo não quer isso de você, nem sua mente. Você sabe que tá errado. Então, fuja disso, não passe pelo que eu passei. Eu fiquei 7 dias seguidos, gente, com o coração acelerado. Sete dias seguidos, e depois teve um dia, passavam 2 dias tranquilo e voltava de novo, entendeu? Só que durante esses 7 dias eu me fortaleci espiritualmente. Agradeci a Deus por acordar de novo no outro dia. Isso quando eu conseguia dormir. Porque tinha pesadelos matando gente. Eu que nunca pensei em matar ninguém. Eu que nem tinha maldade. Nem tenho maldade no meu peito. Eu tava sonhando matando as pessoas. Eu sentia que o cara lá embaixo tava falando comigo. Teve uma vez que tava tipo num jogo, mano. Vou contar esse sonho. Tava num jogo. Então eu e o meu inimigo tinha 3 vidas. Entendeu? E um foi tirando a vida do outro. Entendeu? Aí teve uma hora que ficou cada um com uma vida. Eu fui lá e destruí o cara. Entendeu? Aí quando eu voltei pra, entre aspas, ganhar o jogo, veio outro cara com a vida cheia pra tentar me matar. Eu falei, lascou, mano, tô só com uma. Aí eu falei, mano, isso aqui não é real. Tipo, dentro do sonho mesmo, isso não é real. Isso não é eu. E esse mal não vai me pegar. Daí o cara que veio atrás de mim conversou com o outro cara que tava dentro do jogo também. E falou, esse rapaz, ele é demais, ele é esperto. Tipo, como se fosse o demônio. Não aguentou, entendeu? Pois Deus me protegeu naquele momento. Deus me tirou daquilo. Pois ele me deu esse discernimento, mesmo que dentro do sonho, para que eu não agisse na maldade. Porque eu poderia tentar atacá-lo também. E eu desejei não atacar ninguém e que eu ia vencer aquilo, que aquilo não era real. Eu tive essa consciência. E isso aconteceu, e depois disso eu continuei tendo essa crise de ansiedade, mas o meu sonho, os pesadelos, acabou. E eu venci. Tô 27 dias sem fumar. Às vezes bate à vontade, tipo, nossa, quando, por exemplo, agora, então, o horário, era o horário que, tipo, não tava dormindo, né? Então pegava, dava meus pulos e ia lá buscar. Então, às vezes eu lembro, mas eu não sinto a vontade de fumar, entendeu? Mas eu lembro dos caminhos que eu fazia, entendeu? E tem muitas histórias que eu preciso contar pra vocês, mas o tempo vai ficar muito longo. Pra mim editar depois vai ficar muito ruim, vai ficar pesado. Então, gente, é o que eu digo. A maconha me ajudou muito no começo. Tanto com a minha ansiedade, tanto com a minha vergonha, que eu fiquei um cara mais, tipo, não debochado, mas eu fiquei mais leve. Então eu conversava com as pessoas, foi a época que eu mais peguei mulher. As mulheres adoram quem fuma maconha, quem usa droga, quem bebe. Então não caia nessa de, vou usar pra ganhar status. E hoje eu tô sozinho, não tenho mulher nenhuma. Inclusive eu perdi a mulher na minha vida por conta do uso. Mas as mulheres que eu tô falando no caso, essas vagabundas, entendeu? Que também está no mundo perdida, assim como eu era vagabundo e estava no mundo perdido. E hoje eu quero me curar, tô me fortalecendo. E dia após dia é uma luta para me fortalecer mais e crescer dentro de mim para poder mostrar para fora. E esse vídeo aqui é um esclarecimento, é um poder que eu já consegui tirar de dentro de mim. A vontade de gravar, que eu sempre tive. Eu já fiz música, já tentei gravar vídeo nas antigas. Se vocês procurarem Santiago Raridade, você vai ver alguma coisa, entendeu? E eu tenho muitos depoimentos pra contar e eu espero conseguir. Eu vou bolar um roteiro melhor, tudo melhorzinho, mas esse vídeo aqui só foi o início. Então espero que vocês tenham curtido, entendeu? É um vídeo de educação
E vai ter muito mais. De uma forma muito melhor, mais qualidade, pra vocês terem uma noção maior do que eu passei e que eu não quero que nenhum de vocês passem. Porque a vida não é essa, não é ilusão. E muitos vão falar que não é culpa da maconha, mas a culpa é sua, da maconha, do diabo. Por mais que você não crie, entendeu? Tem um mal por trás de tudo. Então não deixe esse mal atacar seu coração, pois você nasceu pra ser gigante.